Mais uma vez o Juliano foi a um podcast falar mal do Biel, mas também falar mal da Thaís ali. E eu percebi também que o entrevistador, inclusive, colaborou com isso, dizendo que a Thaís ficou bêbada em uma festa, pagando o vexame, querendo se aparecer demais, coisa que não era, né? Eu acho muito feio um dono de um podcast falar isso. E o Juliano deixou ali escapar duas coisas que eu achei um pouco comprometedoras para ele, porque ele disse que encontrou com a Jojo Todinho pessoalmente, que os dois estavam preparando uma comida lá e falando do acontecido entre o Juliano e o Biel. E você sabe, quando duas pessoas que não gostam de uma pessoa se reúnem para falar mal dela, você sabe o que tem aí, né? E outra coisa que passou despercebido foi na época que o Juliano foi no Twitter criticar o Biel, também, acho que na Rede TV também, e o Biel resolveu então responder e disse: olha, eu acho que o Juliano quer biscoito. E nesse podcast que aconteceu ontem, o Juliano disse o seguinte: bate lá na porta da minha casa para você ver o biscoito que você vai ganhar. Eu acho que todo mundo entendeu o que ele quis dizer com isso, né? Eu acho que foi a mesma coisa que ele tentou dizer para uma pessoa no Twitter, dizendo: eu mando a minha localização para você dizer isso na minha cara. Eu acho que era até uma mulher que fez esse comentário. O que eu quero dizer com isso é que o Juliano promete não falar do Biel, mas o Biel está na boca dele. Ele diz que o Biel e a Thaís não são importantes, mas sempre vai a público falar deles. Eu acho isso muito engraçado. Hoje mesmo, por coincidência, eu havia citado do Juliano em uma publicação que eu comentei da Nana Marines e disse: olha só, a Nana nem foi para a Fazenda e tem mais público no Instagram do que o próprio Juliano. Nenhuma pessoa que não tem o talento consegue 400 mil seguidores se ela não estiver destinada a se inspirar em si mesma para obter resultados, né? E isso parece realmente que só confirma o que eu disse. O Juliano está indo em podcast, foi em tantos lugares, mas isso não adiantou de nada. Ele continua falando mal do Biel e ao mesmo tempo dizendo que o Biel não é importante, que o Biel não é importante o suficiente para oferecer biscoito para alguém. Porque foi isso que foi dito naquele mini podcast. Eu acho que, sinto muito, amigo desse podcast aí, que é o Link Podcast, mas acho que você chegou nos cenários do podcast bem atrasado, porque os maiores já subiram e os menores estão destinados à ruína. Eu acho que esse Link Podcast vai ser igual aquele podcast lá que a Duda foi. Inclusive o Juliano disse que recebeu mensagens lá dos Estados Unidos apoiando ele a terminar a amizade com o Biel definitivamente. Eu acho que todo mundo deve imaginar quem é essa pessoa, né? Bom, realmente não imaginei que Juliano voltaria a tocar o nome do Biel de uma vez por todas, porque ele antes havia dito que não falaria mais, mas certamente ele voltou a falar. Inclusive dessa vez eu acho que foi mais baixo, porque ele estava falando do Biel e o Biel teve todo o direito de dizer que o Juliano queria um biscoito. E o Juliano diz, inclusive, que pro Biel ir lá buscar um biscoito na casa dele. Eu acho que esse tom aí não é adequado para um homem dessa idade, porque quando o homem envelhece, ele tem que ter mais maturidade, principalmente emocional. Eu acho isso muito estranho de um homem com tantos cabelos brancos como o Juliano. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.